Oi, eu sou a Gabi Kalsin e você tá aqui no meu canal Nutrição Descomplicada. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante para quem quer emagrecer, que é sobre a insulina. O que é essa tal de insulina? O que ela faz no nosso corpo? O que faz aumentar a insulina e que pode estar atrapalhando os seus resultados de emagrecimento? Vamos falar sobre insulina. A insulina é um hormônio produzido pelo nosso pâncreas em resposta ao nosso consumo de carboidrato. Quando então a gente come algum carboidrato, esse carboidrato vai começar a ser digerido na nossa boca, passa pelo nosso estômago e no nosso intestino, onde a gente já tem uma sinalização para o pâncreas para ele começar a produzir essa insulina. A quantidade de insulina que a gente vai produzir depende muito da quantidade e da qualidade do carboidrato que você consumir. Quanto menos fibras no carboidrato, quanto maior a sua absorção, ou seja, quanto maior o seu índice glicêmico, maior vai ser também o índice insulinêmico, ou seja, mais vai aumentar a insulina no seu sangue. Quanto mais fibras ou quanto mais gordura, proteína tiver na alimentação, menos esse carboidrato vai ser absorvido rápido. E aí a insulina também vai ser liberada em níveis menores no nosso sangue. Os alimentos então que aumentam rápido esse açúcar no sangue e consequentemente a insulina no sangue são pães, principalmente pães brancos, a tapioca, nossa queridinha às vezes, né? Mas a tapioca de polvilho, ela é farinha branca. Então, ela é rapidamente digerida, rapidamente absorvida e vai aumentar também a sua insulina. Biscoitos, principalmente biscoito de água e sal, por exemplo, não tem fibra nenhuma. Arroz branco, macarrão ou então outros tipos de massa. E o açúcar simples também, de alguma sobremesa ou do açúcar que você coloca em alguma bebida, no café. Tudo isso vai aumentar o seu açúcar no sangue rapidamente e também vai aumentar o seu nível de insulina rapidamente. Quando essa insulina aumenta então no sangue, o grande objetivo dela é sinalizar às células que precisam de insulina para esse açúcar entrar dentro das células. Algumas células, elas só vão absorver esse açúcar se a insulina sinalizar para esse açúcar entrar dentro da célula. Então o que acontece? Aqui a gente tem uma célula, essa insulina se liga no receptor dessa célula e ativa uma cascata de reações para ativar também um transportador de glicose que pega essa glicose, esse açúcar no sangue e joga para dentro da célula. Normalmente, a gente precisa dessa insulina para o açúcar entrar nas células. A insulina é um hormônio que aumenta as nossas reservas. Aumenta também essas reservas de carboidrato, mas aumentam as nossas reservas de gordurinha. Eu costumo falar que a insulina é um hormônio que deixa o nosso corpo em modo reserva, ou seja, modo acumular excessos de energia que estão circulando ali no nosso corpo. Quando a nossa insulina está mais baixinha, a gente entra em modo de queima, ou seja, outros hormônios vão estar mais altos que vão utilizar as nossas reservas de energia realmente como fonte de energia. Por isso, a insulina pode atrapalhar muito o seu emagrecimento. Você já foi em algum médico ou algum nutricionista que mediu a sua insulina no sangue? É muito importante fazer essa medida, principalmente se você quer emagrecer. Quando a gente faz o exame de insulina de jejum, a gente fica pelo menos 8 horas de jejum. Lembra que eu falei que essa insulina ela vai ser liberada quando a gente consumir algum carboidrato? Se você fez um jejum e a sua insulina deu um pouco mais alta, significa que o seu corpo não está lidando bem com essa insulina. Os níveis, pelo menos nos laboratórios aqui de Brasília, os níveis de insulina eles ficam entre 3 e 25. Só que insulinas, esses níveis de insulina acima de 8, mesmo que seja em jejum, já é uma insulina um pouco mais alta. Se a sua insulina estiver muito alta em jejum, significa que o seu corpo está muito resistente à insulina. A
resistência à insulina, então, é quando a gente tem a glicose no sangue, tem a insulina, o nosso pâncreas está produzindo bastante insulina para que aquele açúcar, aquela glicose entre nas células, mas por algum motivo a insulina se liga no receptor e nada acontece. Fica açúcar, fica glicose no sangue. O pâncreas percebe isso e aí ele produz mais insulina. Quanto mais insulina, mais eu consigo colocar, o açúcar nas células. Só que quanto maior o nível de insulina no nosso sangue, mais resistente à insulina as células ficam. E aí vira um ciclo vicioso. Uma das estratégias nutricionais para a gente reduzir os níveis de insulina no nosso sangue é a redução do consumo de carboidrato. Redução, hein, gente? Não precisa cortar carboidrato. E o carboidrato que você consumir tem que ser um carboidrato de boa qualidade, principalmente rico em fibras e micronutrientes, como as frutas, mas excesso de frutas também não é bom. Os vegetais, então é o que eu chamo de vegetais A e B. São todos aqueles vegetais que não as batatas. Então entra assim uma abóbora, a berinjela, a abobrinha, couve-flor, brócolis, todas as folhas, tomate, cenoura. São muitas as opções de vegetais que você pode consumir e que não vão alterar os seus níveis de insulina. As fibras também, como por exemplo o farelo de aveia, a semente de chia, a linhaça, também podem ser utilizadas e também receitas para pessoas que têm essa resistência à insulina ou já estão com a insulina um pouco mais alta no sangue. Se você acha que incluir esses alimentos no seu dia a dia é muito estranho, você tem o costume de comer vários outros alimentos, como o pão de sal, um arroz branco, as bolachinhas, eu vou te convidar para assistir um vídeo que eu gravei dizendo o que é comum da gente se alimentar mesmo no dia a dia, mas se esses alimentos são normais para a nossa saúde. E aí eu vou deixar o link em algum lugar aqui desse vídeo para você assistir. Outra estratégia nutricional que pode ajudar na resistência à insulina e nessa redução da insulina é o jejum intermitente. Esse é um assunto muito amplo para um próximo vídeo. O que eu quero te recomendar é que não faça esse jejum intermitente sem a orientação de um profissional, principalmente de um nutricionista. O exercício físico também ajuda muito a reduzir esses níveis de insulina. Sozinho, ele consegue aumentar o nosso consumo de glicose e aí baixa naturalmente os nossos níveis de insulina. Eu poderia ficar falando aqui sobre a insulina e resistência à insulina acho que horas e horas. Mas se você se interessou por alguma coisa além da resistência à insulina e dessa insulina, como o jejum intermitente ou como o exercício ajuda a reduzir essa insulina, comenta aqui embaixo, me pede mais vídeos que vai ser um prazer gravar para você. Você conhece alguém próximo de você que tem a insulina alta ou resistência à insulina? Você acha que essa pessoa sabe de tudo isso que eu falei nesse vídeo? Então, compartilha! Você gostou? Então, se você gostou, curte aqui embaixo e eu te vejo no nosso próximo vídeo na semana que vem.